Olá, seja bem-vindo à nossa aula de número 2, esperamos que ela lhe seja muito útil nos seus estudos. Nesta aula, iremos trabalhar o tema literatura infantil. A literatura infantil é destinada especialmente às crianças entre 2 a 11 anos de idade. O conteúdo de uma obra infantil precisa ser de fácil entendimento pela criança que faz a leitura, seja por si mesma, ou com a ajuda de uma pessoa mais velha. Além disso, a leitura precisa ser interessante e, acima de tudo, estimular a criança. Os primeiros livros direcionados às crianças foram feitos por professores e pedagogos no final do século XVII, com o objetivo de passar valores e criar hábitos. Atualmente, a literatura infantil não tem só este objetivo, hoje também é usada para propiciar uma nova visão da realidade, diversão e lazer. As obras literárias destinadas às crianças com 2 a 4 anos de idade possuem apenas grupos de palavras e poucas e simples frases, já os livros são coloridos e possuem muitas imagens e fotos. Isso acontece porque a criança está apenas começando a aprender a ler, e dessa forma irá estimular a criança a buscar por mais livros de histórias. Os livros dedicados aos leitores entre 4 a 6 anos de idade apresentam maiores grupos de palavras, organizados em um texto, sem abrir mão de estímulos visuais mencionados acima. Aqui podem ser incluídas algumas histórias em quadrinhos, como por exemplo, A Turma da Mônica. As obras literárias feitas para crianças entre 7 a 10 anos de idade começam a possuir cada vez menos cores e imagens, e apresentam textos cada vez maiores e fatos cada vez mais complicados e explicativos. Uma vez que o jovem leitor, agora já em fase escolar, é estimulado a encontrar respostas por ele mesmo. Isso se chama o começo da racionalização. De acordo com Rafael Guimarães Botelho, a literatura infantil apresenta 6 funções: a didática, a lúdica, a literária, a sociocultural, a axiológica e a terapêutica. Percebemos que mesmo a literatura não tendo como função precípua ensinar conteúdos, esta transmite de forma intrínseca valores e heranças culturais. Isto, portanto, demonstra a importância de serem inseridos em sala de aula os livros de literatura e também os kits de leitura afro-brasileira. Os kits de literatura afro-brasileira têm como objetivo apresentar para a criança, independente de raça, a história, a cultura e a influência dos negros no Brasil de forma positiva, criando nas mesmas a noção de pertencimento e construindo uma imagem da qual o negro possa se orgulhar. Os livros que retratam crianças negras que leem, brincam, sonham e são felizes, em sua maioria contribuem para a construção de uma identidade forte. Dessa forma, o pequeno leitor pode se identificar com histórias e personagens e dizer intimamente para si: eu posso estar lá, este lugar também me pertence. Segundo Heloísa Pires, a literatura infanto-juvenil surgiu para auxiliar o educador. Sendo assim, ela adquire uma posição de ferramenta de grande relevância para o desenvolvimento da leitura dos alunos. Desta forma, o docente poderá trabalhar através de personagens adaptados para a infância, seus conceitos, suas ideias e emoções, além de, no caso dos livros literários afro-brasileiros, fortalecer a construção da identidade da criança negra brasileira. O professor, como mediador da formação de novos leitores, deve ter como objeto principal de seu interesse a pessoa em desenvolvimento. Quando devidamente estimulado à leitura, o aluno tem forte probabilidade de se tornar um bom leitor. O professor, como agente propulsor desta construção, vai levando a criança a desenvolver o gosto para diversos tipos de literatura que a ajudem a ampliar seu vocabulário, seu entendimento de mundo, a conhecer fatos passados e a compreender o presente. As escolhas dos livros literários infantis para serem trabalhados em sala de aula devem respeitar o contexto histórico e sociocultural dos alunos, deve ser ilustrada, com conteúdos visuais e verbais, que despertem na criança, de forma lúdica, o interesse em vivenciar no seu imaginário as transformações das ideias, ao se deslocar para aquele espaço oferecido pela história. No Brasil, o mais importante escritor infantil foi Monteiro Lobato, escritor e editor brasileiro pré-modernista, considerado um dos maiores autores de histórias infantis, destacando-se nos gêneros conto e fábula. Dentre suas obras, destaca-se a série Sítio do Pica-Pau Amarelo, obra composta por uma série de livros, 23 volumes ao todo, escrita entre os anos de 1920 e 1947. Outro importante autor é Pedro Bandeira, autor com maior tiragem de todos os tempos na literatura infanto-juvenil brasileira.
Bem, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenha sido bastante proveitosa. Foco e determinação sempre. Até a próxima!